Oi, gente, muito bem-vindos. Hoje eu tô recebendo um casal que eu acompanho já tem um tempo pelas redes sociais. Já trocamos algumas mensagens durante a minha viagem, mas pela primeira vez eu tô vendo a Glória e o Renato. A Glória Tupinambá, jornalista, Renato Weil, fotógrafo de jornalismo também. Eles se tornaram viajantes em 2012, tiveram um período aí de pausa entre as viagens. E em 2015 eles construíram um projeto A Casa Nômade. Já visitaram 67 países em todos os continentes. E eu convidei os dois porque eu queria muito pensar a respeito da diversidade. A gente fala em diversidade, às vezes vem muita questão da aparência física, de costumes, mas diversidade, na verdade, diz respeito a tudo, né, gente? A estilo de vida, que quando a gente começa a viajar, a gente vê que existem vários estilos de vida no mundo. E até da forma como casais se relacionam, do que a gente acha que é liberdade, o que não é. Então, assim, eu vou começar primeiro perguntando para vocês o seguinte: a visão de vocês a respeito da diversidade, o entendimento que vocês têm disso, mudou muito depois que vocês começaram a viajar? Nossa, eu nem posso falar em mudança, Marina. É em revolução, né? Eu acho que esse contato com as culturas, com diferentes jeitos de encarar a vida, de encarar os sonhos, os planos, eu acho que é sempre um aprendizado. Então, a estrada não nos trouxe, né, simples mudanças, são revoluções, assim, que nos fizeram pessoas diferentes, profissionais diferentes. Então, assim, a gente virou outros. Eu acho que a gente não é mais o mesmo, né, Renato? E acontece a diversidade é o seguinte: você acaba se adaptando ao ambiente, à cultura daquele país, né, que a gente vai vivendo, né? Tem muito disso também. E depois que você aprende que nada é tão engessado, né, nada precisa ser para sempre, é muito legal que você se adapta àquela cultura daquele país, você mergulha naquele universo que, à primeira vista, é tão profundo, tão diferente de tudo para você, mas logo tudo vai ficando familiar, né? O ser humano é muito camaleão ali, a gente vai tomando a cor do lugar e a gente já está sempre em busca de uma mudança, de uma novidade. Então, acho que uma das coisas que essa vida nômade também nos trouxe foi isso, essa vontade de não ficar parado na mesma cultura, de sempre buscar essa diversidade, não deixar, uma expressão que o Renato fala, do olhar se acostumar, né? Quando você está há muito tempo ali no mar, você se acostuma com aquela beleza. E o Renato tem sempre isso de querer buscar uma paisagem diferente para a fotografia, e eu acho que eu também fico em busca desse novo contexto ali para poder escrever, explorar, né? Eu falo que na questão da fotografia, que a gente costuma ver as coisas bonitas, né? Você está no deserto do Atacama, ou na Índia, que é muito colorida, ou lá no Alasca, que fica muito branco, porque como a gente mora num país tropical, que a gente não tem o hábito de ver neve, então quando você começa a ver, aí no primeiro momento você vai ver que aquela coisa maravilhosa, aí vai passando semanas, que você começa, a gente viaja muito devagar, né? Então a gente fica uma semana, 15 dias, 40 dias no lugar, aí de repente sua visão parece que você se acostumou a ver aquelas coisas bonitas, né? Aí você tem que tomar cuidado, senão você perde o lance de fazer uma foto de uma paisagem bonita, de uma coisa bonita que está acontecendo, porque você se acostumou tanto com a beleza que ela passa a ser normal para você, e não é, né? Eu lembrei de um documentário, enquanto você falava dessa questão do fotógrafo, um documentário chamado Janelas da Alma, que fala da visão, e vários fotógrafos e documentários falavam que eles ficavam como se fosse assim, treinados a buscar enquadramentos, para onde eles olham, eles buscam enquadramentos. E como jornalista, né, Glória, a gente está sempre também tentando encontrar um enquadramento de uma história, um foco. Então, assim, como é que é a busca de vocês? Porque aí tem essa questão de vocês serem turistas de um certo modo, porque vocês estão fora do país, mas um turista com essa carga de viajante, que é diferente de ser apenas turista, mas não é um viajante qualquer, é uma viajante jornalista, é um viajante fotógrafo, que estão o tempo inteiro buscando. Acho que vocês já vão buscando a diversidade, né? Vocês já fazem esse movimento de para fora, de ver o que o de fora vai trazer. Imagino que seja muito isso. E é interessante que a gente é uma equipe, né? O que você falou, é um jornalista e um fotógrafo viajando junto. Então, já são uma equipe. E é interessante, nos livros que a gente já publicou, que a gente está no nosso terceiro livro, tem muito isso. Tem vezes que acontece de eu fazer uma foto bonita, eu falo assim, não, Glória, agora você tem que pensar um texto legal para essa foto. E tem ao contrário também. Não, Renato, isso aqui vai dar uma história bem legal. E agora a foto é mais difícil, eu falo, de inventar. O texto é mais difícil
de escrever, porque a foto ela está ali na sua frente e você captou ela. Agora a foto, ela vem, não, Renato, isso aqui vai dar um texto. Não, mas eu não consigo inventar uma foto, não. E tem muito disso que você falou, Marina, de olhar para fora, né? A gente, só para os seus seguidores aí entenderem um pouquinho, que a gente é jornalista, se conheceu trabalhando na redação de um grande jornal, né, em Belo Horizonte, no estado de Minas. Depois a gente foi trabalhar junto na revista Veja, seguimos aí os caminhos normais, tradicionais da profissão, mas a gente decidiu há 5 anos atrás, na verdade há 7 anos, e essa transição veio ocorrendo para, nos últimos 5 anos, a gente realmente trocar a rotina na redação por uma vida nômade, né? A gente montou um motorhome, né, uma casa sobre rodas, na carroceria de uma Sprinter, e a gente transformou ali no nosso lar. São 10 metros quadrados e a gente está viajando pelo mundo. A gente acabou de concluir uma expedição da Patagônia até o Alasca, pelos extremos das Américas. Então, assim, para a gente, você falou, a gente é turista porque a gente está passeando pelo mundo. Eu brinco, eu gosto de usar uma expressão que a gente leva a nossa alma para passear por aí, mas, ao mesmo tempo, a gente fez das viagens a nossa profissão, né? Então, hoje a gente escreve livros, a gente tem as redes sociais, o site, a gente é colunista de viagem e turismo da Rádio CBN. Então, assim, a gente tem uma rotina de trabalho casada à viagem. E ser turista profissional, para a gente, é isso, assim, é olhar da janela de casa a cada dia uma paisagem diferente, né? A gente tem o motorhome para ver dali da nossa janela, a gente contemplar o céu maravilhoso lá do Atacama, a aurora boreal no Alasca, né? Assim, o desfile dos pinguins ali na Patagônia. Então, assim, a gente tem esse privilégio de ter cada dia uma paisagem diferente na janela, e a gente não quer perder essa oportunidade de exercitar essa busca, né? Esse olhar, de olhar para fora, sair da sua bolha, do seu mundinho, e o Renato vai com a câmera dele, com a lente dele, e eu vou com o meu olhar e a minha caneta, né? O estilo de vida de vocês se deve muito às experiências que vocês começaram. Foi uma decisão. Foi uma escolha. Eu brinco que a gente é muito privilegiado por poder fazer escolhas, né? E a gente não trocou uma situação infeliz por uma novidade brilhante, né? Deslumbrante, ele não. Eu falo que a gente gostava muito de trabalhar na redação. Vamos falar primeiro lá do estado de Minas. A primeira vez que a gente saiu para o mochilão, a gente pediu uma licença não remunerada, e aí houve até um probleminha no finalzinho, assim, que já estava no start para começar. Eles queriam, deu um problema na licença. Aí a gente até cogitou de não ir viajar, porque a gente queria a segurança na hora que voltasse a trabalhar. De viajar, de fazer o mochilão, e quando voltasse a redação, vida normal. Mas aí aconteceu que deu certo a licença, não tivemos esse problema, mas nos primeiros 3 meses, né, Glória, a gente já estava assim, nós não vamos conseguir mais voltar para aquela redação, não vamos conseguir voltar mais, não. E a ideia do projeto da Casa Nova de viajar numa Sprinter no motorhome nasceu na Austrália, que lá a gente alugou o motorhome, e lá a gente ficou 14 dias andando pela costa da Austrália, em um motorhome alugado, e lá eu tive a ideia, falei, não, Glória, se a gente montar um motorhome, a gente vai rodar as Américas com um custo muito barato, né? E quando a gente voltou, a gente trabalhou para consolidar isso, né? Eu fui trabalhar um tempo na revista Veja BH, o Renato fez alguns freelas para a revista, e a gente continuou focado aí nessa história de viagem. O nosso primeiro alvo, né, foi publicar um livro. A gente queria fazer um livro das nossas aventuras pelo mundo aí nesse primeiro mochilão, e aí veio a ideia de escrever o primeiro livro, que é O Mundo em Minas. No processo de construção desse livro, a gente amadureceu também a ideia de construir uma casa sobre rodas, e aí compramos o carro, montamos a casa, né, na carroceria de uma Sprinter, e realmente começamos essa expedição. E aí pedimos demissão, decidimos interromper o que a gente imaginava que era, a gente sentia como se as férias estivessem pequenas. E a gente queria, a qualquer custo, viajar pelo mundo. A gente imaginava que o custo, né, o preço que a gente pagaria por essa decisão seria muito alto, que a gente iria, assim, abrir mão de uma qualidade de vida, de um padrão de vida, né, que era muito bom. A gente tinha um salário bom, um emprego estável, um apartamento em Belo Horizonte, e ficava andando esse fantasma assim na nossa cabeça. Como que vai ser? E decidimos pedir demissão, alugamos nosso apartamento para viver dessa renda, né? A gente tem um apartamento, o Renato tem um sítio, então a gente falou, nós vamos viver dessa renda. A família, a gente continua super em contato com as tecnologias aí, como dá, né? Mas a gente sabia que, assim, uma vez por ano, vindo em casa, ver a família
e o resto do ano viajando, porque a gente queria quebrar um pouco essa lógica de trabalhar 11 meses para ser feliz em um, né? Assim, não que a gente não fosse feliz no nosso trabalho, mas assim, a gente passava 11 meses juntando dinheiro e planejando as próximas férias, onde vamos, né? E um dia a gente falou isso, gente, mas isso não é justo, assim, eu passo 11 meses me sacrificando ali, né? Assim, vivendo para viver um mês. Então, como inverter isso? E aí a gente achou que ia pagar um preço muito caro por abandonar essa zona de conforto toda, mas a gente teve uma grata surpresa, porque no primeiro momento, quando a gente lançou o livro e começou as viagens, a gente recebeu muito, a gente teve uma receptividade muito grande do projeto, com os jornalistas, com a imprensa de maneira geral. A gente foi convidado para vários programas aí de televisão, de entrevistas em rádio, revista, né, todas as possibilidades, né, Renato? E jornais, e acabou, o projeto teve uma visibilidade e surgiram convites muito interessantes. E você me falou antes da gente gravar que teve a questão muito forte da liberdade, né? Da liberdade no sentido de ser dono do seu tempo, de poder gerenciar o seu tempo, e aí você conta a história do pôr do sol da Tailândia, que foi muito determinante para as decisões que vocês tomaram. Nossa, o pôr do sol na Tailândia foi uma coisa, porque assim, a gente já estava há 8 meses, né, Renato, no mochilão, quando a gente chegou na Tailândia, e assim, você que esteve lá, Marina, que viveu experiências, né, intensas na Tailândia também, pelo que a gente já conversou, eu sei que as suas foram também muito, né, que muda muito a gente. Eu acho que a gente vivia numa cultura tão diferente, era tudo tão intenso. A única palavra para mim que define a Tailândia é que era tudo intenso, né? É tudo muito novo, tudo muito colorido, muito bonito, e muito o jeito de pensar, né? Assim, a forma do raciocínio oriental é muito diferente da nossa. E na Tailândia, como eles já estão mais ocidentalizados, é menos chocante, né, do que em alguns países, por exemplo, como a Índia, como o Nepal, que ainda, como Mianmar, que são países que ainda estão muito fechados. Então, na Tailândia, a gente conseguiu se encontrar um pouco ali familiarizados, mas, ao mesmo tempo, viver esse tanto de experiências era muito louco, porque o pôr do sol na Tailândia é o pôr do sol mais bonito que eu já vi na minha vida. E a gente sempre fazia alguma coisa, assim, fazia coisas o dia inteiro, mas o pôr do sol a gente tinha que parar, sabe, comprar, e eu e o Renato somos muito gulosos, de comida boa, então tinha que ter ali, eu sou viciada em Coca-Cola, chocolate, então tinha que ter um queijo, uma Coca-Cola, um chocolate, um petisco gostoso, para naquele momento ali que você está cansado do dia, de bater perna, de viver 1000 experiências, você parar e contemplar aquele fenômeno da natureza que é tão incrível, né? Assim, é gratuito, é diário e é maravilhoso, e quantas 1000 vezes você está dentro de uma redação, dentro de um escritório, e você não lembra que isso está acontecendo ali na janela. Uma coisa que a viagem traz para a gente é muito isso, né? É o básico, é o trivial, é o simples que traz esse encantamento. Então, assim, o pôr do sol na Tailândia, ele me revelou um mundo que, quando eu voltei do ano sabático, que voltei a trabalhar numa redação, para mim, Marina, 5:30 da tarde era a hora, assim, quase jaula, sabe? Eu ficava com um avião, eu disse, o que eu estou fazendo aqui? E assim, eu estava super feliz de publicar uma capa da Veja, de ter uma matéria sua em destaque, tem uma paixão pelo jornalismo que nos move mesmo, e é uma cachaça boa, e ao mesmo tempo acho que você para de prestar atenção no que faz sentido, né? E uma das coisas que para a gente é muito fundamental é ter tempo hoje dessa contemplação, sabe? De parar para ver o pôr do sol, parar para ver alguém trabalhando, para ver um ofício. O Renato passa horas fotografando uma pessoa, fazendo um chapéu, sabe? Uma senhora bordando. E ali, naquela hora que eu fico ali tentando ficar invisível, enquanto o Renato, né, vai com a lente na cara da pessoa, e eu fico, meu Deus, isso vai dar errado, né? Eu fico ali observando, e você tenta mergulhar naquele universo sem a pressa do jornalismo, sem aquela coisa de ter um chefe nas suas costas, né? Eu que gosto, que tem a minha linha de fotojornalismo, que eu acho que eu não posso interferir na foto, que a foto vai acontecer na minha frente. Hoje eu tenho o privilégio de poder esperar ela acontecer na minha frente. É muito legal você poder ter esse tempo para a gente, assim, é muito bom. E a Glória estava falando da sua lente que sai chegando, ela me contou também do caso no Egito, né, que
A sua lente acabou trazendo um grande descortinamento do preconceito com a burca, né, Glória?